Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe, né? Deus está presente nas nossas vidas e isso é muito importante. Confesso para vocês que hoje, no período da manhã até as 3 horas da tarde, eu estava me sentindo tão mal, gente, mas tão mal, assim, um mal-estar, um negócio em mim que eu nem sei explicar para vocês. E aí eu meti o pé, como se diz, né? Fui para a igreja, cheguei lá, hoje foi sexta-feira, né? Hoje é dia de limpeza espiritual. E aí ouvi a oração tão forte do pastor e que muitas pessoas estavam lá e você acredita que eu fiquei bacana e fortifiquei. Deus é lindo demais, Ele sempre me fortifica. Muitas vezes, que eu estou, todas as vezes assim, quando eu estou me sentindo muito mal, muito desanimada, parece que tem uma carga pesada em cima de mim, e aí eu corro e me apego com Deus e Ele me sustenta, Ele me levanta e eu fico firme de novo. Tô aqui, ó, feliz e alegre, glória a Deus, é o Senhor Deus, né? Como diz, Deus é a alegria de, como é que é mesmo? Deus é a nossa alegria, ou a alegria de Deus é a nossa força, não é isso? Deixa eu lembrar aqui, tá? Que a alegria do Senhor é a fonte de alegria das nossas vidas, né? A fonte de alegria das nossas vidas é o Senhor, né? Então a alegria do Senhor é que nos fortalece, não é mesmo? Então, olha, tô forte, tô aqui, tô firme e forte. Glórias a Deus. Então, eu quero dar aqui continuidade, então, ao nosso estudo, né, do livro de Neemias. Nós estamos no capítulo 8 e eu vou dar continuidade, então, capítulo 8, 9, 10 e assim nós vamos, no decorrer, ver até onde eu vou parar, tá certo? Gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscrevesse no canal, né? Vamos ampliar, vamos fazer crescer esse nosso canal. Nosso canal precisa crescer. E todas as vezes que eu venho aqui, eu venho trazer uma palavra amiga, uma frase para reflexão. E aí, se Deus me colocar uma outra coisa para me falar aqui para vocês, depois que a gente terminar o nosso estudo da Bíblia, ou até antes, né? Quem sabe Ele não pede para me falar alguma coisa que seja de grande relevância para todos nós, não é mesmo? Então, se ele me botar alguma coisa para me falar, antes eu venho falar. Então, você que está chegando, se inscreva no canal, por favor. Se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois você vai no sininho, dá um like. Sininho não, na mãozinha. Vai lá na mãozinha e dá um like nessa mãozinha. Aperta lá na mãozinha para informar que para o canal, para o nosso canal, que vocês estão aqui presentes, que você está presente e que você está gostando de ouvir e ver o que eu trago aqui, tá certo? Se é pra gente continuar nesse canal, eu preciso crescer esse canal. Nós precisamos crescer ele. Peça a seus amigos para se inscrever no canal, né? Ou outras pessoas que você não conhece. Olha, eu conheço uma pessoa, o nome dela é Elizabeth Guilhermino. Ela tá dando sempre uma frase, uma palavra de reflexão no YouTube. Se inscreve no canal dela, é muito bom, você vai gostar. E aí você fala com a pessoa assim, e aí a pessoa vai se inscrever no canal. Ou você ensina a pessoa como se inscrever. Diz que para se inscrever não precisa pagar nada. É totalmente gratuito. Não precisa pagar nada para se inscrever, nem para dar o like. E quanto mais compartilhar, né? Vamos também compartilhar a palavra, tá certo? Precisamos compartilhar a palavra para que outras e outras pessoas venham refletir na frase que eu venho deixar aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Paramos no capítulo 8, né? Finalzinho do capítulo 7, no capítulo 7, no versículo 73, que diz que e habitaram os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Então, cada qual foi para as suas cidades. E Esdras, então, convoca o povo, né? Para Esdras ler a lei diante de todo o povo. E no capítulo 8 é dito assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e dissera a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir, com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então, no mês 7, no mês de julho, no primeiro dia foi dito que trouxesse, todos estivessem na congregação, né? E trouxesse o livro para ser lido. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante o homem e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, isso aí eu já li ontem também, falei que todos estavam atentos ao livro da lei, não foi mesmo? Vamos aqui para o capítulo 9, onde fala sobre o arrependimento e a confissão do pecado. E diz assim: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Hassabeneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendiga o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Então todos começaram a louvar ao Senhor, né? E aí vem contando, lá no versículo 24, diz assim: assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e los entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, que fizeram deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fortuna, cisternas cavadas, vinhas e olivas, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua boa bondade. E aí vem contando, né? Então, que houve a presença do Espírito Santo na vida daquele povo, e as coisas começaram a melhorar. Então, aí vem dizendo os nomes dos que selaram, né? O que firmaram uma comunhão com Deus, uma aliança com Deus, fizeram uma aliança com Deus. E aí houve a relação dos que habitaram em Jerusalém, eles foram falando, os líderes do povo que habitavam em Jerusalém, e também quanto foi o restante do povo, né, que ali chegaram, né? E aí houve a relação dos que habitaram nas cidades de Judá. Então vem falando o nome daqueles que foram habitar lá na cidade de Judá. E os sacerdotes que vieram com Zorobabel. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saaltiel, e com Jesuá, Seraias, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque e Ratos, Secanias,
Reum, Meremote, Ido, Genetói e Abias. E assim sucessivamente. Foram falando sobre os nomes dos sacerdotes que vieram com Zorobabel. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sacerdotes. Esses sacerdotes foram com Zorobabel. Aí houve a dedicação dos muros, né? E o ministério do templo, e Neemias remove diversos abusos. Então, eu vou parar aqui no capítulo 13, onde fala que Neemias remove diversos abusos, onde diz que naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque eram todos pecadores, né? Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então Deus, quando Ele quer, Ele converte a maldição em bênção. Deus, Ele pode tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o impossível. Então vamos entender aqui. Então o que aconteceu? Esdras, ele pega o livro, né, das leis de Deus, das leis de Moisés, convoca todo o povo para ir para a praça, lá onde eles, num local lá na praça. Então houve aquela aglomeração de homens e mulheres, né, um monte de gente, houve uma aglomeração, porque todos queriam ouvir, né, a palavra que estava escrita naquele livro de Moisés. Então eles ouviram e os mandamentos de Deus. E eles o Esdras falou sobre obediência, sobre arrependimento, sobre renovação, né, renovação da fé, a comunhão dita, né, a comunhão dita com Deus. E os portões, eles já estavam todos erguidos, né, as muralhas erguidas e tudo. Mas eles necessitavam ainda aquebrantar o coração deles, fazer uma aliança mais firme com Deus, porque eles, apesar de estar ali ouvindo ali, né, a palavra ali através daquele livro, né, das leis de Deus, eles tinham corações rudes, corações pesados, né? Eles não tinham um coração aquebrantado a Deus. Eles estavam fora do aquebrantamento, do amor de Deus, né? Eles estavam com corações bem duros, né? E não queriam saber, né? Passaram muito tempo sem a presença de Deus, né? Porque ficaram lá em Babilônia, lembra? Naquelas coisas lá. E ao ouvirem, então quando eles ouviram os escribas, quando eles ficaram ouvindo as escrituras, né, eles, tudo que estava escrito ali naquele livro, a escritura, aquilo era sagrado, né? Então o que eles fizeram? Eles inclinaram a cabeça deles e ficaram de pé e começaram a adorar a Deus, né? Começaram a adorar a Deus. E ali tinham os levitas que o Esdras havia ensinado para eles como deveriam fazer, né, diante do livro sagrado, diante do sagrado que era Deus, né, que é Deus, que na época deles era, né. Então, o Esdras havia ensinado a esses levitas, e os levitas, então, estavam dando uma orientação ao povo, os homens e as mulheres que ali estavam, né, para que eles pudessem se arrepender, né? Então muitos deles desconsideraram os casamentos lá com aquelas outras mulheres. Lembra que houve um casamento, né, com as mulheres estrangeiras? E aí muitos desconsideraram, porque a vida deles
não estava batendo, porque ali aquela terra era para ser santa, mas só não se tornou santa naquele local, aquele povo, porque eles resolveram se casar com essas mulheres estrangeiras. E essas mulheres, elas adoravam outros deuses. Então, para que não haja choro, né? Para que as coisas possam ser bem clara ao afirmar esse tipo de união, é necessário que ambas estejam no mesmo propósito, né? Na mesma espiritualidade. Eu já expliquei isso lá na outra, né? Era necessário que houvesse pureza espiritual, né? Entre aquele casal. E todo o povo precisava, né, se aquebrantar o coração. Não só os homens que estavam casados e as mulheres, mas todos em geral precisavam aquebrantar o coração. E eles só poderiam adorar a Deus, não poderia ficar adorando outros deuses, né? Porque eles fizeram errado. Então, eles erraram em muitas coisas, pecaram, porque casaram com outras mulheres, né? Encheram os olhos que viram muitas mulheres lindas, né? Então, eles foram formando famílias ali. Mas eles resolveram desconsiderar. Lembra quando houve um aperto de mão? Que eu contei que houve um aperto de mão para que eles desconsiderassem as mulheres, né? Então, eles fizeram um acordo. Então, o que a gente vê nisso? Que nós sabemos que a palavra de Deus, ela é perfeita e é única, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. Tudo que ele faz é perfeito e é único, né? Ele, através do quebrantamento dele, né? Ele transforma as nossas vidas, né? E é por meio de ouvir a palavra, né? Quando nós ouvimos o pastor, o bispo, né? Falando alguma coisa, então por a gente ouvir ali, a gente vai se arrependendo dos nossos pecados e nós vamos nos prostrando diante de Deus, né? Vamos nos humilhando diante de Deus e vamos falando com Ele: Senhor, me perdoa por isso, isso e isso. Senhor, não quero mais errar nisso. Me ajude para que eu não erre mais nessa situação assim, porque eu sei que eu errei, né? Mas eu não quero errar mais, eu preciso ser forte, me ajude a ser forte. Então, o que acontece? Nós precisamos nos atentar para que a gente não venha desanimar, né? A gente não venha desanimar. Hoje eu estava numa desanimação, um mal-estar terrível. Então, quando eu fui buscar a palavra de Deus, nas 3 horas da tarde, eu fui lá na minha congregação, na igreja, então eu me fortaleci na minha fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que estar sempre disposto, né? Por mais que venha o desânimo, a gente tem que se esforçar, né? Se esforçar e se posicionar e buscar em obedecer a palavra de Deus e também de praticar, né? Nós temos que praticar a palavra de Deus, né? Para que as coisas venham correr bem. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque é difícil. Eu sei que é difícil a gente se manter ali, né, na fé, mas quando a gente é escolhido por Deus, quando Deus nos escolhe, nós temos que correr fazer o sacrifício, né? A gente tem que se sacrificar. Se nós formos escolhidas, é porque Ele quer Ele sabe, Ele conhece os nossos corações, sabe quais as nossas intenções, sabe do que nós somos capazes ou não, né? Ele sabe quem são as pessoas certas para levar a palavra dele para outras pessoas também. Então, ele quebrando o nosso coração. Então, nós devemos, pelo menos, tentar acertar. Muitas das vezes a gente erra, porque nós somos muito errantes. Eu sei que, assim, os tempos mudaram, né? As coisas estão totalmente diferentes para seguir as leis de Deus, mas a gente tem que fazer um sacrifício. As coisas mudaram, mas a palavra de Deus não mudou nada. A palavra dele é firme. A palavra dele
é de paz, é de alegria. Ele é só a presença dele nos traz essa paz, né? Essa alegria durante toda a nossa jornada aqui nessa terra, não é verdade? Durante toda a nossa jornada aqui nessa terra, nós passamos por tantas coisas, né? Tantos problemas, tantas tribulações, mas nós sabemos que somente a palavra de Deus é perfeita e é única, não é mesmo? Ela é perfeita e é única. Então, a frase que eu quero deixar hoje para vocês é de força. Força. A frase não, a palavra, né? No caso aqui é a palavra. A palavra é força. E a frase o ânimo constante a cada desafio tenha ânimo constante a cada desafio e a cada circunstância. Mantenha-se em ânimo constantemente. Nós não podemos desanimar, deixar que o desânimo tome conta da gente, senão a gente não sai do lugar, você entende? Então vamos nos manter firme na palavra de Deus, tá bom? Então anota aí no seu caderninho, registra aí essa frase, registra a primeira palavra de força e a frase não deixe que como foi que eu falei? O ânimo constante, tenha ânimo constante a cada desafio e a cada circunstância, tá bom? Tenha ânimo, precisamos ter ânimo, nos fortalecer muito na fé, não é mesmo, gente? Precisamos disso. Se não for Deus nas nossas vidas, olha, não é brincadeira não, vou te falar. Se não for Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse Deus, não é mesmo? Então, nós devemos manter essa aliança firme com Deus, pedindo a Ele renovação todos os dias para que nós possamos renovar o nosso espírito com Deus. Eu sempre falo isso aqui e estou repetindo de novo. Eu sei que eu sou repetitiva, mas até a Bíblia, né, as palavras dos homens dali, os grandes profetas e sacerdotes e tudo mais ali, os discípulos de Deus sempre foram muito repetitivos em relação a falar da palavra de Deus, né? Então, eu acho que nada que me impede de eu repetir para vocês que a gente tem que ficar em oração constante, né? O ânimo constante e a cada o ânimo constante e desafio. Tenha ânimo constante a cada desafio, a cada circunstância que acontece nas nossas vidas. Às vezes eu fico assim meio esquecidinha, vocês não reparam, mas é assim. Então tenha ânimo constante a cada desafio e a cada circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.